Olá, dando continuidade sobre a propagação de calor, iremos falar sobre condução térmica, convecção e irradiação. O calor é a energia térmica que passa de um corpo com maior temperatura para outro corpo com menor temperatura. Quando não há essa diferença de temperatura entre dois corpos, não existe o calor. A imagem mostra a passagem de calor de um corpo com temperatura T para outro corpo de temperatura menor correspondente a T e um traço. Quando as temperaturas dos corpos igualaram-se, dizemos que existe o equilíbrio térmico. Nesse momento, como não haverá diferença de temperatura, o calor deixará de fluir. Você já deve ter reparado que se deixar o seu leite quente em cima da mesa, depois de um tempo ele ficará morno. Por outro lado, se você deixar um copo de refrigerante gelado também em cima da mesa, ele ficará quente, não é mesmo? Por que será que isso acontece? Porque as coisas frias ficam quentes e as quentes ficam frias. Se elas estão frias, isso quer dizer que elas têm pouca energia e por isso movimentam-se bem devagar. Porém, se essas moléculas ganharem energia, ficarão quentes, isto é, com uma temperatura mais elevada e começarão a movimentar-se bem rápido. Então, as moléculas do leite, elas irão diminuir mais a sua frequência, porque irão esfriar, o leite irá esfriar, e em compensação, as do refrigerante, elas irão se agitar mais, porque estavam paralisadas por estar gelado. Então, quando ficará em temperatura ambiente, irão se movimentar mais. Nesta tabela, nós temos os três tipos de propagação de calor, os três processos que ocorrem. Então, a condução, ela ocorre entre corpos sólidos quando tem o contato. Exemplos: abraço, contato físico, colher de inox, esquentando uma panela para cozinhar, tá bom? Então, existe a condução. A convecção é entre fluidos, gases e líquidos. Um balão de ar quente, ar-condicionado, piscina, tá? São alguns exemplos. Já a irradiação ocorre por ondas de calor emanadas de sistema com altas temperaturas, por exemplo, fogueira, vela, calor do sol, metais, tá bom? Então, esses são alguns exemplos de como ocorre a propagação do calor. Então, ficou alguma dúvida? Aí fala mais um pouquinho sobre cada tipo de propagação, tá bom? Agora chegou a hora da atividade. Na primeira questão, de acordo com o texto, defina o que é calor. Então, você vai ler o texto e vai colocar aí o que é o calor, qual é essa definição. Na segunda questão, a propagação do calor ocorre de três processos. Quais são eles? Então, vocês irão colocar aí aqueles três processos que a gente falou, que eu dei os exemplos de propagação de calor. A terceira questão, nós temos um recipiente que está cheio de água, tá? E esse recipiente é colocado sobre a chama de um fogão. Então, a transmissão do calor da chama do fogão para toda essa água, esse aquecimento, como é que ele pode ser chamado? Essa condução de calor, tá? Então, vocês irão analisar aí direitinho e marcar a alternativa correta. Na quarta questão, vocês irão novamente olhar aí sobre os tipos de propagação de calor e irão citar alguns exemplos de cada um: condução, convecção e irradiação, tá? Só alguns exemplos de cada um. Espero que tenham gostado da aula nesse modelo, tá? Se cuidem, se protejam e até a próxima aula.